Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar a respeito de algo que eu considero uma das coisas mais importantes no relacionamento, que é o cuidado. Mas antes de eu falar a respeito disso, eu gostaria de dar dois exemplos. O primeiro é de um homem que, cansado de ter problemas com seu carro velho, ele o leva ao mecânico e, depois de uma avaliação, ele descobre que para que o seu veículo volte a ser o que era antes, é necessário que seja feita uma revisão geral. E devido ao alto custo e por ele não ter condições de arcar com aquele prejuízo, ele prefere deixar aquele veículo de lado e investir num novo. Parece lógico, é claro. Mas por outro lado, um outro exemplo que também pode ser importante para falar a respeito do cuidado é de um engenheiro que, ao comprimir sua mão acidentalmente em um de seus equipamentos, ele, ao chegar ao hospital, descobre que os dedos, os ossos estão fraturados, mas ele investe, arca com o custo, para que nos meses vindouros ele possa ter novamente sua mão restabelecida. Em hipótese alguma, eu digo para você que o que esse engenheiro fez está errado. Pelo contrário, ele vai cuidar daquilo que lhe pertence. Uma vez se ele tirasse a sua mão fora, simplesmente porque ele comprimiu ela, simplesmente porque quebrou os ossos, ele estaria arrancando um pedaço dele. Ninguém certamente hoje que topa o dedo na rua e se machuca decide tirar o pé fora. Ninguém que corta a mão, os dedos, decide amputar a mão. A pessoa, mesmo estando ferida, machucada, ela quer cuidar daquela ferida corporal, ao invés de arrancá-la de si. Mas a realidade é que muitos casamentos hoje têm sido mais como o primeiro caso. A nossa cultura leva as pessoas a fazer o primeiro exemplo que foi dado. O homem que, por perceber que vai ter gasto, vai ter que investir naquilo, acaba preferindo trocar o carro por um modelo mais novo. E é assim que muitos pensam. O casal, quando enfrenta a luta, dificuldades, problemas, acaba pensando em trocar de esposa, trocar de marido, pensando ela ou ele que aquilo ali vai resolver o problema, quando na verdade nós sabemos que não resolve. Quantos casais que você já viu que fez isso, que não resolveu o problema? Na verdade, se você quer ser feliz, você tem que cuidar do seu relacionamento, cuidar do seu casamento, cuidar da sua vida a dois. Você que é casado, casada e ama sua esposa, o seu marido, não é arrancando ela, tirando ele dos seus caminhos, que você vai resolver o problema. Uma coisa eu garanto: o problema que hoje você foge dele e ele é esse tamanhozinho aqui pequeno, ele vai voltar, mas ele volta maior, ele volta imenso. É o que acontece com muitas pessoas. Hoje não enfrenta esse problema, essa dificuldade, mas amanhã aquela mesma dificuldade volta, e quando volta de uma maneira que a pessoa não consegue resolvê-la e acaba entrando em um problema maior ainda. Então guarda isso, cuida da sua esposa, do seu marido, como você cuidaria da sua mão. Sabe por que o segundo exemplo, aquele engenheiro não amputaria a mão, ele cuidaria dela? Porque é valiosa para ele. Como assim também você não pegaria uma marreta, socaria sua mão, socaria os seus pés, seu corpo? Por quê? Porque não é valioso para você, seu corpo? Não é importante? Você por acaso ficaria sem se cuidar? Ficaria desprezando o seu corpo? Se você se machuca, você prefere o quê? Cortar fora, tirar? Ou você prefere cuidar e se tratar? É assim que você tem que agir no seu relacionamento para que ambos sejam felizes. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um abraço.